mais uma vez estamos juntos. O meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos acompanhar. Para começarmos, vamos ler uma mensagem. E eu sempre tenho esse livrinho comigo e vai ser dele. Novas Mensagens, volume 2, pelo Espírito Sheila. E o médio é Cleiton Levi. Vamos lá? Faze algo. Não te deixes anular pelas horas vazias. O comodismo é ponte para o remorso. O tédio resulta da falta de iniciativa. Ainda hoje pode ser útil ao bem, valendo-te dos recursos que possuis. Uma palavra de consolo a quem sofre, um momento de atenção a quem experimenta o abandono, um simples pedaço de pão a quem tem fome. São atitudes que podem te preencher por dentro, permitindo que alcances a plenitude interior. Entretanto, se não te consideras em condições de ser útil aos outros, faze algo em favor de ti mesmo. Evita o pessimismo, abre espaço para o estudo elevado, alimenta os ideais nobres, sintoniza com o alto através da prece. Lembra que a oportunidade que te sorri agora, convidando-te à paz e ao progresso, é única. Cabendo a ti mesmo seguir para a felicidade ou a frustração, mediante a escolha que fizeres. Que assim seja. Eu sempre gosto de abrir a esmo para ver a sintonia. E hoje eu escolhi um tema do Evangelho, porque quando eu estava lendo, eu me lembrei do tema que a gente leu, né, no programa anterior, e casou aqui nesse Faze Algo. Porque o capítulo que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o bem-aventurados que têm o coração puro, né? E lendo esse evangelho, que eu não vou ler porque senão se estende muito, mas eu acredito que vocês tenham aí o evangelho. Então, vamos nos perguntar: o que faz o coração puro? Ou uma perguntazinha antes: o que seria se tornar bem-aventurados? Essa palavra. Então, bem-aventurado é todo aquele que vivencia as virtudes que possui, né? Porque todos nós somos detentores de virtudes, né? Que trazemos, que é uma dádiva, é um presente de Deus, muito embora a gente nem perceba, mas nós temos. Então, bem-aventurado é aquele que começa esse exercício. E se vocês que nos acompanharam no programa passado, lembrando da passagem de Jesus, quando ele diz que para multiplicar os pães, no cesto existia pães e peixe. Então, se existe dentro de nós as virtudes dadas pelo nosso Pai Criador, então existe coisa nesse nosso cesto. Para que Deus, para que a espiritualidade, os nossos anjos guardiões possam incentivar isso em nós. Quando Jesus nos pede olhos de ver e ouvidos de ouvir, é enxergar no outro virtudes, porque se nós temos, o outro também tem. No nosso dia a dia, nosso olhar é sempre para aqueles pontos que a gente julga negativo, que Joana de Anjos não diz defeito, né? Ela diz que são experiências, deixa eu ver aqui na minha anotaçãozinha, que ela fala o seguinte, que são experiências não legítimas. Até porque na pedagogia do nosso Pai Criador não existe isso de erro, acerto, né? Porque isso é limitar a nossa capacidade. Nós temos experiências. E como é que nós vamos aprendendo a caminhar? Com essas experiências. Porque cada experiência vai nos trazer, né, resultados.
E a partir desses resultados, nós vamos tendo olhos de ver. O que eu quero para mim, eu estou desejando ao outro? O que é que eu estou desejando para o outro? Eu estou desejando para mim? Porque se nós estamos abraçando uma doutrina que a moral cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós estamos desejando algo ao semelhante, que se alguém desejasse a nós, isso não seria aceito por nós, então nós estamos em contradição. Então, o que é que tem no nosso cesto? O que é que tem no nosso coração? Que Jesus possa incentivar para que isso aumente. São coisas boas? E se não são? Essas experiências não legítimas, o que está trazendo para nós? Hoje a própria ciência confirma que as enfermidades provêm dos sentimentos. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guarda muita mágoa, essa energia danifica, prejudica as células. Desenvolve cânceres. Então, o que é que a gente pode fazer? Esse burilamento, esse refazimento. Né? Como é que a gente pode transformar esses sentimentos? Fazendo essa máxima de Jesus. Né? Então, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Para a gente refletir sobre isso. Entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer? Né? Então, quando a gente começa a ter esse pensamento, essa reflexão, nós vamos mudando, vamos despertando, né? Entendeu? Então, tem um ponto aqui que eu gostaria, eu acho que eu marquei. Quando ele diz, bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, todos verão a Deus? Ou só os bem-aventurados, os que têm o coração puro? Por quê? Não é que Deus se esconda de nós, mas são essas nuvens que a gente vai colocando no nosso caminho. A mágoa, o ressentimento, sabe? A intolerância, a incompreensão, a falta de respeito para consigo ou para o próximo. Isso são nuvens, são energias que vão bloqueando o acesso da misericórdia divina em nós. Muitas vezes o nosso anjo da guarda quer nos intuir algo, nos enviar alguma mensagem e encontra um ser raivoso, rancoroso, intolerante. Né? Ele tenta, mas não consegue. Então, para vermos a Deus, precisamos fazer esse burilamento. Precisamos ter olhos de ver. Né? Nesse mesmo capítulo tem: deixai vir a mim as criancinhas, pois se teu coração não se assemelha à pureza de uma criança, não entrarás no reino de Deus. Vamos prestar atenção como é a postura das crianças. Elas brincam, né? Elas discutem, às vezes entram até em choque, tapa para cá, tapa para lá. Umas choram, umas saem. Mas em pouco tempo, se surgir uma outra oportunidade para estar junto, para brincar, eles se reúnem. Parece que aquilo não aconteceu. Ou seja, não valoriza, não fica remoendo, não fica debatendo sobre aquilo. Não é? Do mesmo jeito, acontece conosco. Se discutirmos com o filho, com o esposo ou esposa, a gente não se coloca receptivo para observar o que aquela pessoa nos disse, nos falou. Ela está certa? Ela tem razão? Não, a gente já se veste, bota uma armadura, que eu estou certa, eu tenho sempre razão, a outra pessoa é que está errada, é intolerante, não faz o que eu digo. Quer dizer, a gente já vai se armando, se armando. Nós não agimos como as crianças. Passou caminha, não se retém, não firma o pé.
Porque o que nos impede de caminhar, o que é? A teimosia, a intolerância. Se todos somos filhos de Deus, se todos estamos num planeta de provas e expiações, então cada um tem suas necessidades. E a sabedoria, a misericórdia divina não vai colocar um e outro pertinho se não tiver como objetivo a aula da reeducação perante as leis divinas, que são imutáveis. Porque a lei divina é amor. Nós temos muito conhecimento. Nós temos conhecimento da doutrina, do livro dos Espíritos, temos do livro dos Médios, temos todas. Temos a Bíblia, fica no intelecto. Para que esse conhecimento se torne acessível, é preciso que o nosso coração, que não é apenas um músculo, hoje a neurociência, os estudos mais avançados já diz que o campo magnético do coração, o seu irradiamento é muito maior do que o do cérebro. Então, o que cada um vai decidir fazer com esses conhecimentos, se for só pelo intelecto, ele não vai ter a brandura, ele não vai ter a leveza. Vai ser aquela coisa rude, dogmática, fechada. Por isso, Jesus disse, preste atenção o que sai da tua boca, porque o que sai é o que o coração está cheio. Então, nós precisamos fazer esse músculo, gerar o campo seu energético, ser de energias salutares. A ciência já comprova que você a 3 metros, você vibrando carinho, afeto, cura para aquele ser que estaria em nossa frente, está à nossa frente, possa receber a 3 metros. Essa onda que o coração gera se torna receptivo. E tem uma prova bem simples, a que nós temos pelos nossos filhos. Por que um filho, quando está dodói, a gente chega, passa a mão na cabeça, faz um caldinho, dá, e aquilo vai melhorando? Porque esse campo energético vai aumentando, vai cercando aquele a quem nós nutrimos afeto e carinho, vai envolvendo com outra energia. E nós podemos fazer isso por todos os nossos semelhantes. É esse convite que Jesus nos faz. Não fazer apenas pelos nossos. Aquilo que eu no programa anterior propus a vocês. Vamos fazer preces primeiro pelos outros. Porque essa energia volta dobrada, volta numa intensidade tão maior. Porque é você sair de você mesmo, é você sair daqueles que lhe cercam e ir para aqueles que sofrem. E hoje o mundo tem muito sofredor. Tem muita gente querendo uma conversa, um abraço. Outro dia eu vi um depoimento de alguém, de morador de rua, que recebeu uma quentinha, um agasalho, mas a pessoa que entregou sentou perto e ficou conversando. E ele disse que a conversa, aquela atenção, aquele olhar no olho, aquele de dizer assim, eu estou aqui, eu estou prestando atenção no que você fala, eu estou sentindo com você o que você está passando. Ele disse que foi muito mais valoroso, surtiu muito mais efeito nele do que aquele pão, do que aquele cobertor e aquele casaco. É muito diferente você chegar, tome, entrega e sai. Como se ali não existisse um semelhante. Quando Jesus diz que nós o visitamos quando vamos ao enfermo, quando visitamos o encarcerado não só é aquele que está na prisão material, não. E o aprisionado de suas ideias radicais? E o aprisionado no seu orgulho, na sua vaidade?
Muitas vezes a nossa visita humilde, uma conversa onde passe respeito e tolerância, essa vibração que parte deste músculo, que é o primeiro a ser gerado, a ser criado no nosso útero, ele começa a irradiar algo que vai muito além da palavra. Então, quando Jesus disse, você visitou o enfermo, você visitou, foi atencioso, deu de comer, deu de vestir, foi a mim, porque Deus nos ama através uns dos outros. Por isso que a lei é justa. Ele não ama A, B, C diferentemente. Porque ele faz esse amor vibrar em consonância a todos de uma forma igualitária, justa e bondosa. Porque enxerga em nós não os nossos defeitos, ou como Joana de Anges fala, experiências não legítimas. Ele enxerga o nosso potencial. Não importa as nossas quedas, importa sim a nossa disposição de nos levantarmos e olhar e tirar as conclusões, rever o que nos levou à queda, para fazer uma nova postura, para fazer tomar uma decisão de uma nova postura, um novo caminhar. É nesse convite que ele faz. Bem-aventurante, avante os que têm o coração puro, para que a gente possa entender. Porque o estender de mão, a palavra amiga, se você não tem afeto no seu coração, a energia que vai ser gerada e o outro vai captar não vai ser tão benéfica como as palavras estão sendo, porque não está sendo verdadeiro. Então, o convite do nosso encontro de hoje é isso. O que é que nós estamos colocando no nosso cesto que Jesus possa multiplicar? Porque raiva, rancor, intolerância, egoísmo, ele não pode multiplicar e ele não vai multiplicar. Porque foi justamente para transmutar tudo isso foi que ele veio nos visitar, que ele veio nos ensinar, com palavras e atitudes. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente possa parar e pensar. Nenhum de nós está isento de cometer algum equívoco, ter alguma experiência ilegítima, seja conosco ou seja com o semelhante. Que abrandemos o nosso olhar, que abrandemos essa forma de julgar, de intolerar, começando no nosso lar, porque tudo começa no nosso lar. O seu exemplo está sendo observado pelos seus filhos. Os seus filhos vão reproduzir o que vê em casa, na rua, na escola. Quando uma criança falta com a educação na sua escola, com seus coleguinhas, é exemplo do lar. Ele está refletindo o que está vendo no lar. Quando hoje nós presenciamos alunos não respeitar seu professor, agredir seu professor, ele está vendo isso dentro do lar. São as energias que ele está acumulando, tem vontade de fazer no lar e não faz, vai fazer fora. Então nós, enquanto pais, o que é que nós estamos dando como exemplo? Qual é a nossa postura? Nós estamos incentivando nossos filhos a serem homens de bem ou a ser mais um na multidão que agride, que desrespeita? Se nós abraçamos essa doutrina como consoladora e tão reveladora, e onde nós temos Jesus como nosso modelo e guia, pare e pense, como seria que Jesus agiria diante dessa situação? Como foi a postura de Jesus no convívio com seu pai e com sua mãe por mais de 30 anos? Ah, mas o mundo está diferente. O mundo pode estar, mas nós estamos sendo convidados, porque o que Jesus ensinou, pela postura dele, ele não está ultrapassado. Não somos nós que temos que impor uma mudança de Jesus. Nós é que devemos mudar com a postura de Jesus.
Foi a atitude de respeito, de tolerância, de saber se colocar, mas com respeito. E começa nessa tarefinha de formiguinha. Papai e mamãe. Como é que está? Vamos refletir. Observe a sua postura diante dos seus pais, diante dos seus avós. Veja como é que você fala no seu lar. Qual é o tom de voz, qual é a energia que você emana. Porque seus filhos, quem está ao redor, está observando. É aquilo que Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Primeiro que o reino do céu não é num lugar bem distante. É aqui. É aqui dentro. Então, muitas vezes a gente anda com a Bíblia debaixo do braço. Anda com o livro segundo o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Decora todo o livro dos Espíritos. Mas como é que a gente está agindo? Como é que a sua postura diante da sociedade, diante dos seus filhos, diante do seu lar? É uma postura que seu filho pode olhar para você e dizer realmente: o Evangelho do Cristo tem um respaldo. Está surtindo efeito. A postura da minha mãe e do meu pai condiz com o Evangelho de Jesus. Quais são os valores que vocês estão nutrindo? Eu falo de pai para filho, como de filho para pai, para filho para com a sociedade, porque tudo, a primeira célula é a família. A partir daí vai abrindo um leque. O mundo não está violento. São os homens que estão violentos. Mas nós temos homens que estão aí, que é como Kardec diz, que conheces o bom espírita na medida do seu esforço de mudar as suas tendências. Eu vou mais além, não é ser bom espírita, é ser um bom cristão, porque antes de Kardec temos os exemplos de Jesus. Então a gente está se esforçando para vencer as nossas más tendências. Nós estamos nos esforçando para burilar, transformar, transmutar esses sentimentos que faz parte da nossa jornada, porque somos criados simples e ignorantes. Como é que nós reagimos? A doutrina nos explica que temos causa e efeito. Muitas vezes as pessoas dizem ação e reação. Não, é causa e efeito. Como é que nós estamos? Essa base dessa causa. Que aí os efeitos vêm à tona. Porque muitas vezes você está falando mansamente, mas o outro está recebendo, parece que está gritando nele. Então é porque a agressividade em nós a gente não conseguiu mudar. A gente está disfarçando. Quando Jesus perguntava a quem se aproximava dele desejando algo, ele dizia: o que queres que eu te faça? Não é porque ele não sabia, mas ele precisava que o outro desperte para isso. Eu preciso saber por que eu estou pedindo a Jesus saúde. É por ir para a rua, maltratar quem está desprovido de um lar? É para ir para a rua para desrespeitar alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha? Eu estou pedindo saúde para ir para a rua para agredir alguém que tem opinião diferente da minha? Então a gente precisa pensar nisso. Se o nosso coração a 3 metros, o outro se torna receptivo, e por isso, né, até os tratamentos holísticos falam muito nisso, né? O que você sente, o mundo sente. Gandhi já dizia isso, né? Então, o que é que a gente está pensando? O que é que eu estou pensando do filho, do meu semelhante, que por circunstâncias que não chegaram até mim, adentrou o mundo do crime? Se Jesus disse que veio ao mundo não pelos sãos, mas pelos enfermos. Com isso ele estava dizendo que na face da terra não tem nenhum sã.
São todos enfermos, precisando desse remédio divino, e por isso ele se fez carne. Porque pedi paz para o meu lar, mas enquanto a minha mente deseja guerra para os demais, você não vai ter paz. Porque fica uma energia contrária, né? É aquilo que eu digo. Muitas vezes meu anjo da guarda me ajuda, mas é uma pessoa que guarda rancor, ranzinza, cria um campo energético. O anjo vem e diz: não, mas eu não posso. Você não abriu a porta. Porque nós precisamos abrir a porta. Porque quando nos fechamos em opiniões, eu não mudo, essa é a minha opinião, eu estou certo, eu estou fechando a porta. E eu estou com a chave. Quando eu digo: não, Senhor, me faz perceber o que essa situação está me trazendo de ensinamento. O que é que tu está falando comigo através dessa circunstância? Aí você está abrindo a porta e dizendo adentro. É saindo do seu momento egóico, de achar que você tem todas as respostas e você é detentor do saber, e dizendo: Senhor, a minha inferioridade, as minhas imperfeições me impedem de enxergar mais além. Mas me ajuda. O que é essa dificuldade, o que é que essa situação está me convidando, está me mostrando? É você abrir a porta e dizer: eu estou precisando de ajuda. É você se humildar diante dessa grandeza que nós estamos galgando para aprender a acessar. Muitas pessoas dizem: mas sempre foi assim. Sim. Olha o exemplo de Jesus. Qual foi a postura dele? Ele veio para se acomodar? Ou veio para dizer: gente, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim dar prosseguimento. Ele veio mostrar o outro lado. Vocês estão equivocados aqui, não é ali. Porque as leis ali estavam alicerçadas muito na coisa material, mundo a mundo, terra a terra. Vamos para o intervalo? Fechar? Então, hoje não tem intervalo, vai ser direto. Então, vamos pedir esse entendimento. Nós temos Jesus como modelo e guia. Jesus foi o divisor de águas. Muitas coisas na nossa sociedade estão tendo como alicerce o material, o nosso ser egóico. Vamos partir para esse lado, onde Jesus vem dar um exemplo, vem mostrar qual a postura dele, como fazer. Porque ele não veio destruir, ele veio aprimorar, ele veio mostrar o outro lado da moeda. Como nós não somos perfeitos, mas nós também temos pontos positivos. Não vamos só dar ênfase aos que a gente chama negativo. Como Joana de Anjos diz, são experiências não legítimas. Então, já que são experiências, vamos aprender com elas. Não vamos dar mais... Não, já que eu errei, eu vou continuar. Não, eu não tenho jeito. Tem. Aprendamos com as nossas quedas. Essa é a reflexão que eu deixo para a gente trabalhar, refletir durante a semana. Ao deitar, peçam ao anjo da guarda que proteja o corpo de vocês, que leve o espírito para onde vocês estão necessitando, sabe? Vão se abrindo essa nova postura. Vamos pedir ao Pai Criador essa misericórdia e dizer: eu reconheço a minha enfermidade, eu me reconheço como aprendiz. Me ajuda, vem, abre a porta. Coloca teu cesto, coloca essa boa vontade nesse cesto, para que Jesus venha e multiplique. Esse é o meu desejo para todos, desejando muita paz, muita luz, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês. E eu gostaria que esse papo nosso fosse um diálogo, sabe, não monólogo. Vocês mandam as dúvidas, ou então me dão uma dica, acrescenta, tem um momento da gente parar e ouvir, refletir, para vir as perguntas, os questionamentos. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Tá entendendo? O programa está sendo gravado. Mas
nós temos o acesso da tecnologia que a gente vai respondendo, tá bom? Né? Quando tem alguma coisa assim, a gente precisa, senão a gente vem ao vivo, faz, né? Trabalha junto, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz e que Deus habite em vossos corações.